abençoadas, tudo no fluxo do universo. O meu nome é Elisa Gomes, eu sou a criadora dos Japamalas Mahalo e eu tô aqui de volta para o nosso quarto vídeo da série sobre a filosofia Kahuna. Essa série que está sendo produzida para os grupos Ciganos do Oriente, que são grupos do WhatsApp. Caso você queira participar, deixa um comentário aí que a gente dá um jeito, certo? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre os níveis de consciência numa visão Kahuna. Então a gente já falou um pouquinho, né, sobre níveis de consciência no nosso segundo vídeo, em que eu associava alguns níveis de consciência à descrição que eles fazem dos Akua, que é uma palavra que foi traduzida como Deus, mas que a gente viu que não é exatamente isso. Vale assistir o segundo vídeo para entender melhor o que eu estou falando. No terceiro vídeo, a gente viu também sobre o caráter multidimensional da realidade na visão Kahuna, né? Pode assistir também o terceiro vídeo, na verdade são dois vídeos, para poder entender um pouquinho melhor essa história, tá certo? Hoje a gente vai juntar essas duas coisas e o que a gente vai falar? Que nós podemos mudar a nossa realidade, né, de acordo, ou a nossa percepção da realidade, de acordo com o nosso foco, se ele está em um nível ou numa dimensão, né, se ele varia de uma dimensão para outra, de um nível para o outro. O que isso quer dizer? A gente muda a nossa realidade de acordo com a mudança da nossa percepção, certo? Uma outra questão, para quem já ouviu falar sobre a relação entre os chakras e os corpos sutis e as dimensões, isso também não vai ser uma grande novidade, né? Porque, como eu já disse algumas vezes nessa nossa série, a humanidade tem diferentes meios de acessar esse conhecimento, que é um conhecimento universal, né? Enfim, que está aí disponível pra gente, certo? Mas o curioso é que a filosofia Kahuna, a gente está falando de coisa de 5.000 anos atrás, né? Pelo menos. Então, é muito interessante a gente ver como em diferentes tempos a gente chegou nos mesmos... as mesmas conclusões, né, nos mesmos conhecimentos, a mesma sabedoria. Então vamos lá falar dos diferentes níveis. Essa divisão que eu vou falar aqui para vocês hoje foi proposta pelo mestre do autor do livro em que a gente se baseia, que é o Serge Kahili King. Tá? Então essa divisão ela não é um consenso da filosofia Kahuna, até porque, como a gente viu no vídeo passado também, eles acreditam que qualquer divisão ela é ilusória e ela realmente só serve como um método, né, para a gente poder compreender melhor as coisas, certo? Então vamos lá. Primeiro nível seria o nível físico. Esse nível, ele corresponde aos 3 primeiros corpos sutis, se a gente for fazer aí uma comparação, e também aos nossos 3 primeiros chakras, que seria o básico, o sexual e o plexo solar, certo? O nível físico, ele é responsável pelo quê? Pelos 5 sentidos, por exemplo, né? Visão, audição, tato, paladar, eu esqueci qual que eu não falei. Olfato, né? E também pelo sentimento, tá? Porque ele vai incorporar aí o nosso corpo físico, etérico e o corpo emocional, né? Então ele também atua nessa questão dos sentimentos. E essa percepção objetiva da realidade. O nível físico é um nível em que a maioria da humanidade se encontra hoje, né? O que quer dizer isso? Lembra perdi a palavra, gente, da representação de Ku que a gente falou no segundo vídeo, né, que ele tinha ali as serpentinas que se ligavam à Terra, representando uma ligação realmente com o mundo físico, e os olhos fechados, que representam uma visão parcial da realidade. Então não é que a visão, que não é a realidade, mas é parcial, né, é só isso, só esse mundo físico aqui. E é interessante a gente voltar a falar dos chakras, né? Porque qual que é a ideia dessa associação do chakra com as dimensões? A gente precisa trabalhar os nossos chakras de baixo para cima, certo? Então, quando a gente ainda não dominou, né? A gente ainda não... dominou mesmo os nossos chakras inferiores, a gente não está ainda habilitado a ter acesso a dimensões superiores, certo? Então,
enquanto comunidade, né, enquanto sociedade, enquanto planeta, na verdade, nós vivemos num planeta 3D. O que isso quer dizer? Nós vivemos num planeta em que o nosso objetivo aqui, né, das diversas encarnações, é dominar esses chakras, é conseguir equilibrar esses chakras, certo? Pra gente então começar a ascender e a trabalhar os nossos chakras superiores, ok? Então esse é o primeiro nível, que é o nível físico, que eles chamam também de Ike Papakari. Papakari. O segundo nível é o nível psíquico, que a gente pode associar ao chakra cardíaco e também podemos associar ao quarto corpo sutil, que é o corpo mental, ok? Então, a que corresponde este segundo nível? Ele vai corresponder a uma realidade objetiva já influenciado pela subjetividade, que é capaz de alterar a realidade, certo? Então, o que eu associei logicamente aqui é esse nível. O reiki, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, quem é reikiano já sabe, quem não é, talvez já tenha ouvido falar, que quem trabalha com a cura reiki, né, é uma energia que vem do chakra cardíaco. A gente precisa trabalhar bastante o nosso chakra cardíaco, porque a energia ela vai sempre vir pelo nosso chakra coronário, mas é a partir do chakra cardíaco que ele vai através das mãos chegar até o paciente, né, que está ali recebendo a energia reiki. Os chakras das mãos, eles são conectados ao chakra cardíaco. Então eu achei interessante, porque realmente tem a ver com você alterar a sua realidade, né, como a filosofia Kahuna falou pra gente aqui agora, né, realmente tem uma questão mais subjetiva influenciando aqui na realidade. E tem tudo a ver também com essa questão do chakra, que está associado, e o corpo sutil, que é associado, que é o mental, certo? Esse nível se chama Ike Papalua, certo? Terceiro nível, o nível relacional. Aí vai ter muito a ver com a questão da relatividade, que a gente já falou no outro vídeo, e eu não vou ficar falando aqui agora não, certo? Então vai lá assistir. Mas eu vou ler um trechinho para vocês do livro que explica, legal? Que ele fala: tempo, espaço, matéria, energia, humanos, plantas, animais interagem constantemente e não têm significado senão em relação uns aos outros. Como até nesse vídeo eu já repeti, né? Toda divisão ela é ilusória. E aí esse nível ele pode ser associado ao corpo causal ou etérico, que contém todas as formas que existem no plano físico, de acordo com a teoria aí dos corpos sutis, e na sequência ele seria associado ao quinto chakra, que é o chakra laríngeo. Eu não tenho conhecimento suficiente para associar o chakra laríngeo aqui ao que a gente está falando, pelo menos não me veio nenhuma inspiração. Se você ouvindo isso pensou em alguma coisa, me conta aí nos comentários, me conta lá nos grupos dos Ciganos do Oriente, me fala o que mais que eu poderia ter acrescentado aqui, certo? Mas o que eu associo aqui a este nível relacional? Ele tem muito a ver com tudo que você consegue acessar coisas que vão além do seu corpo físico. Então, por exemplo, uma terapia de regressão é uma maneira de você acessar outros tempos, né? Você do seu tempo acessando outros tempos. Então, teria a ver com esse nível relacional, que é esse terceiro nível, Ike Papakolu. Que mais? Desdobramento, projeção astral são também algumas técnicas que te permitem acessar outros espaços, né? Então você do seu espaço físico é capaz de se lançar, de alcançar, de visitar outros espaços. Então tem muito a ver também com esse nível de consciência dos Kahuna aqui, que é o relacional. Que mais? Eu pensei também no reiki fitoterápico etérico. Que é fugiu as palavras.
que é um sistema, que é um sistema que eu possuo e que é muito interessante, que a gente trabalha com a energia das plantas sem ter a necessidade das plantas físicas. Então isso também não é, para mim, uma perda dessa divisão entre o ser humano e a planta, né? Tudo é energia, e a energia a gente consegue ter esse acesso também. E aí eu vou ler um outro trechinho para vocês que é muito interessante sobre como os Kahuna acessam esse nível. Ele fala o seguinte: que para descobrir a verdadeira natureza da doença de uma pessoa, né, o Kahuna pode acessar esse nível. Depois, voltar para o segundo estado, o segundo nível, a fim de realizar a cura psíquica e terminar no primeiro plano com uma massagem. Então, a cura Kahuna, ela pode envolver diferentes níveis, né? Para poder fazer realmente essa limpeza completa, essa cura completa, porque tá tudo junto, né, gente? A gente sabe que uma coisa vai sempre influenciar na outra. E aí o quarto nível, pra gente terminar, seria o nível místico. Esse nível, ele tá... Meus gatos estão brigando. Esse nível, ele tá relacionado ao sexto e ao sétimo corpo sutil e também ao sexto e ao sétimo chakra, que seria o chakra frontal e o chakra coronário. Gente, chakra frontal, terceiro olho, espiritualidade, né? Então, isso é interessante porque ele fala no livro que este estado, né, este nível, ele não tem uma função prática. E de fato, ele não é para ter uma função prática, né, gente? A função prática, ela tá lá no primeiro nível, no nível físico, em que a gente precisa se alimentar, a gente precisa dormir, não é? Enfim, que a gente consegue correr. Isso tudo tem a ver com o nível físico. O nível da espiritualidade é um nível que a gente já alcançou, né? Um nível de consciência em que entende que tudo tá ali junto, tudo junto, misturado, uma coisa só, né? É o nível da centelha divina, da alma, né? Então, dessa consciência de que você é parte de Deus. E aí ele conta uma historinha muito legal que eu vou ler pra vocês, sobre essa questão da não praticidade, né? Da não utilidade deste nível, da utilidade prática. Que ele fala o seguinte: se um Kahuna sem nenhum meio de proteção física deparasse com um leão devorador de homens, poderia usar o segundo nível para influenciar o animal telepaticamente e mandá-lo embora. E poderia mudar para o terceiro nível e determinar por que se deixou cair numa situação assim, aprendendo a mudar seu modo de pensar e não repetir o ato. Aprendendo a mudar o seu modo de pensar e não repetir o ato. Se ele mudasse para o quarto nível, compreenderia que ele e o leão estão unidos no grande esquema das coisas e o que quer que acontecesse estaria certo aos olhos do universo. Entretanto, se ele contasse somente com esse estado, provavelmente seria devorado. Eu achei engraçadinho, né, a historinha, e é bastante isso mesmo, gente. Como eu tinha falado, esse instinto de sobrevivência está ligado ao chakra básico e ao mundo físico. Bom, pra gente terminar, eu tenho só um comentário, né, que é o seguinte, que a respeito deste nível. Se você compreende a eternidade e que tudo tá junto, qualquer coisa que se passe em uma encarnação, seja muito pequeno ou a morte... Eu falei tudo errado. Tenta de novo. Se você compreende a eternidade, que a gente está tudo junto, né, que somos todos um, qualquer coisa que aconteça em qualquer encarnação fica muito pequeno, né? Inclusive a morte. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Conversem comigo, eu tô achando esse assunto tão interessante. Conversa comigo aí. Um grande abraço e mahalo!